Gabigol no Palmeiras já é uma novela que está sendo maratonada por toda a torcida do Palmeiras e que na minha visão deve estar chegando aos seus capítulos finais aí nos próximos dias. Só que aqui no Análise Verdão a gente não fala de novela não, a gente fala de tática. Dentro de campo, será que essa contratação faria sentido para o Palmeiras? Vamos descobrir. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos. Vamos falar de Gabigol no Palmeiras, mas sem falar de novela, não tô aqui pra cravar se ele vem ou não, se vem em 2024 ou em 2025, nada disso, eu estou aqui porque uma coisa é fato, o Palmeiras tem interesse no jogador. E se o Palmeiras tem interesse no jogador, a gente pode analisar a parte tática por trás desse interesse, porque é isso que a gente gosta de fazer aqui no canal, certo, meus amigos? Faria sentido dentro de campo trazer o Gabigol pelas características dele, pelo que ele pode agregar? Será que ele conseguiria se encaixar nesse Palmeiras de Abel Ferreira? Vamos conversar sobre isso hoje e claro, se você curte análise tática, se você curte conteúdos que tratam do Palmeiras dentro de campo com mais profundidade, com mais embasamento, já se inscreve aqui no Análise Verdão, porque aqui eu publico análises táticas sobre o Palmeiras quase todo dia. Pois bem, meus amigos, o primeiro ponto que precisa ser falado é que o Palmeiras realmente precisa contratar um centroavante. Isso é fato, o Palmeiras precisa de um camisa 9, essa é uma das poucas necessidades que o Palmeiras ainda tem para essa janela de julho. Eu analisei isso no último vídeo que eu postei aqui no canal, uma análise completa do elenco, eu citei essa necessidade de um camisa 9 e isso de fato é uma necessidade. Porém, quando a gente fala de centroavantes, quando a gente fala de camisa 9, a gente não pode colocar todos no mesmo balaio, porque existem características e existem funções diferentes para cada centroavante. E isso ajuda a entender se o Gabigol encaixa ou não no time. Porque quando a gente analisa os centroavantes, a gente geralmente divide os centroavantes em três categorias, tá? O primeiro é aquele centroavante mais clássico, aquele 9 que faz pivô, que sustenta o zagueiro. O melhor exemplo disso no futebol brasileiro é o Pedro, aquele 9 mais clássico. O segundo tipo de camisa 9 é aquele camisa 9 que ataca mais a profundidade, um pouco mais leve, que sempre corre em direção às costas da defesa, às costas da zaga do adversário. No Palmeiras atualmente, esse cara é o Rony, né? Esse é o tipo de centroavante que ataca a profundidade. E o terceiro tipo de centroavante é um camisa 9 de mais apoio, que sai da referência para ajudar o time, para dar linha de passe, para ajudar na construção, né? Um 9 que sai da referência e ajuda o time a construir. Um exemplo disso é o que o Flaco Lopes fez no Palmeiras, ou o melhor exemplo disso no futebol mundial é o Firmino naquele Liverpool do Klopp, né? Aquele centroavante que muita gente chama de falso 9, né? Que sai da referência e ajuda o time a jogar. E essa divisão de três tipos de centroavante não sou nem eu que tô falando, tá? O próprio Abel Ferreira já falou sobre isso. Mas gosto de ter, já disse, três características de centroavantes. Ou mais de área, um mais fixo, mais maior. Gosto de ter o Rony. Eu gosto de ter um de apoio e profundidade, um Firmino, apoio e profundidade, mas um mais fixo. Gosto de ter estes três tipos de centroavante. E quando a gente pensa no caso do Palmeiras, costuma funcionar melhor pro coletivo do time aquele 9 que ou ataca as costas da zaga ou pelo menos fixa a zaga do adversário, porque isso gera um espaço entre a linha de zaga e a linha de meio campo. E é nesse espaço que você vai gerar a possibilidade de Veiga jogar, de Dudu receber, de Estevão, agora Felipe Anderson, Maurício, enfim, esse tipo de característica ajuda esses jogadores. E quando a gente volta para o caso Gabigol, o Abel vai ter um dilema para resolver se ele vier, porque o Gabigol demonstrou boas características para dois desses três tipos de camisa 9 que eu citei. Um desses tipos funciona melhor no Palmeiras e o outro vai precisar de alguns ajustes. Então, começando pelo que funcionaria muito bem. Em determinado momento da carreira do Gabigol, ali mais ou menos entre 2019 e 2021, ele foi o melhor centroavante do Brasil em ataque à profundidade. Ele era muito forte nesse movimento de ataque às costas da zaga, para receber na perna esquerda e finalizar. O famoso facão, sabe o famoso facão? O Gabigol era o melhor do país nesse tipo de movimentação. Ele era muito bom nisso de fato. E se o Abel conseguir utilizá-lo dessa maneira no Palmeiras,
o encaixe é fácil e é espetacular para o time. Porque ou o Gabigol vai estar empurrando a linha de zaga para trás e abrindo espaço para os outros jogadores do Palmeiras, que também tem uma qualidade técnica muito boa e aí vão poder criar chances para o time, ou então o Gabigol vai receber na frente em condições de finalizar, ou em condições de dar uma assistência, enfim. E aí entra a qualidade técnica do jogador, que é muito maior que a do Rony, por exemplo, que é o cara que tem feito isso no Palmeiras ultimamente. A diferença é, quando recebe a bola no pé, a qualidade técnica do Gabigol é maior que a do Rony. Agora, também existe o camisa 9 Gabigol, que fez uma outra função no Flamengo. Em outros momentos, ele foi um 9 de mais apoio, um 9 que recua para armar o time, e de fato ele fez isso muito bem em alguns momentos, tá, nesse Flamengo. Não é que ele faz isso mal, só que aqui a gente tá falando de encaixe tático, né, não estamos falando simplesmente de qualidade. Então, se no Palmeiras o Gabigol for esse tipo de camisa 9, esse camisa 9 de mais apoio, que recua para jogar e não ataca tanto a última linha do adversário, isso vai implicar no encaixe e vai pedir mudanças, porque a partir do momento que ele recua, em vez dele empurrar a última linha para trás, ele tá trazendo a última linha para frente. E qual que é a grande vantagem de um camisa 9 fazer isso durante o jogo? É justamente atrair o zagueiro do adversário para abrir espaço nas costas para os pontas atacarem esse espaço. E aí o melhor exemplo disso no futebol recentemente é o Liverpool do Jürgen Klopp, quando o Firmino recuava para Salah e Mané atacarem o espaço, né? Pensando aqui na parte tática e não falando individualmente dos jogadores que, claro, estão num nível acima aí do Brasil, certo? Mas essa é a grande vantagem teoricamente do camisa 9 recuar e atrair os zagueiros. Só que isso vai precisar de um ajuste no Palmeiras se isso de fato acontecer, porque os pontas que o Palmeiras tem vão precisar atacar mais as costas da defesa para gerar esse equilíbrio, porque se o 9 volta, o Gabigol volta e todo mundo também volta, também quer pegar essa bola no pé, o time adversário compacta a marcação, não tem ninguém atacando as costas da defesa e facilita para defender o adversário. No Palmeiras, o Estevão é um ponta que prefere receber mais no pé do que no espaço, o Dudu prefere receber mais no pé do que no espaço, o Felipe Anderson também é um jogador dessa característica, então o Abel vai precisar encontrar esse equilíbrio, né? É o mesmo dilema do que aconteceu com o Endrick, por exemplo, que inclusive implicava no desempenho do Rafael Veiga, né? Porque a faixa de campo que eles jogavam ali era similar, e se de fato o Gabigol for um centroavante que recua mais, ele vai acabar batendo de frente com esse espaço do Veiga também. Agora, além do dilema tático pro Abel Ferreira, existe também um outro dilema do próprio Gabigol, tá? E ainda falando de campo e bola, porque existem dois Gabigols recentes. O Gabigol de 2023 e 2024 foi muito mal, teve uma queda absurda no seu desempenho, era um jogador que não contribuía de forma nenhuma para o Flamengo, certo? E o de antes disso era o melhor centroavante do Brasil, basicamente. Então a grande pergunta é, qual deles o Palmeiras estaria contratando, né? Com certeza o Palmeiras tem interesse naquele Gabigol de antes, mas qual o Palmeiras está contratando agora é a grande pergunta. E eu trago essa questão porque se o Palmeiras trouxer o Gabigol que mantém o seu desempenho de 2023 e 2024, nenhum encaixe tático vai fazer esse cara render absurdamente. Vai precisar realmente de um encaixe perfeito para ele conseguir voltar a ajudar e talvez ele mesmo tenha que abrir mão de algumas coisas aí dentro de campo. Só que se o Palmeiras contrata um Gabigol que consegue voltar a ter aquele desempenho de antes, aí é um camisa 9 que chega pra, mesmo se não tiver um encaixe perfeito, deixar 20 gols tranquilo na temporada, simplesmente pela qualidade dele em termos de finalização que ele tinha naquela época. E isso de fato é um jogador que o Palmeiras não tem hoje. O Palmeiras não tem esse camisa 9 confiável que consegue guardar as chances e desperdiçar um pouco menos e ser um pouco mais confiável, um pouco mais decisivo quando precisa. Então, quando a gente fala de encaixe tático do Gabigol no Palmeiras, eu acho que o cenário é mais ou menos esse que eu citei. Você tem aí as possibilidades para Abel e você tem esse grande dilema de qual Gabigol a gente está trazendo. Porém, vale muito frisar uma situação. Segundo o GE, o Abel Ferreira defende essa contratação dentro do Palmeiras. Então assim, eu posso analisar o que eu quiser aqui, mas se o próprio treinador do time quer que o cara venha, deve ser porque ele tem muito claro na cabeça dele um encaixe pro Gabigol nesse time, né? Vamos combinar.
E olha que hoje eu nem entrei nos outros méritos que essa contratação tem, de tirar um ídolo do rival, da questão financeira, a questão de postura recente do Gabigol, extracampo, enfim, não era esse o foco do vídeo de hoje. Hoje eu queria focar exclusivamente na parte tática, se faz sentido trazer o Gabigol taticamente, ok? Mas pode ficar tranquilo porque se a contratação de fato se confirmar, vamos ter mais vídeos aqui analisando todos esses outros prismas dessa contratação, porque realmente é uma contratação que a gente consegue observar de vários prismas diferentes e também mais análises táticas sobre ele também, então aguardem, fechou meus amigos? Vamos esperar os próximos capítulos dessa novela. Agora, o importante é, se você curte análise tática, se você curtiu o que eu falei aqui no vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque é muito importante, aí você não perde mais nada, e não esqueça de deixar o seu likezinho no vídeo também, porque aí o YouTube entende que esse vídeo merece chegar cada vez a mais palmeirenses. Fechou, meus amigos? Tô esperando também a sua opinião aqui nos comentários, manda aqui qual que você acha que é um encaixe tático ideal pro Gabigol se ele de fato vier pro Palmeiras, sempre gosto de ver as opiniões de vocês e agradeço muito a companhia de todos em mais um vídeo. Fechou, meus amigos? Até o próximo, tchau, tchau!